Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Everton Portela, eu sou engenheiro de controle e automação, técnico em mecatrônica e professor. Bom, eu vou estar falando hoje para vocês um pouquinho sobre os cursos técnicos. Por que fazer um curso técnico? O que isso pode mudar na sua vida? Por que é tão importante a gente olhar para o técnico e parar de pensar que só a graduação pode abrir portas para o mercado de trabalho, né? A gente vê aí muita gente falando sobre graduação, sobre vou fazer uma engenharia, isso vai mudar a minha vida. Vou contar um pouco da minha experiência, vou falar um pouquinho sobre isso para vocês poderem entender, né? Só que eu não vou falar sobre só engenharia ou só sobre técnico relacionado a processos industriais. Vamos falar sobre tudo, né? Porque o mundo do técnico é muito grande, é muito amplo e aí a gente na realidade consegue falar aí sobre isso tudo para que você possa ter um pouco mais de clareza sobre esse tipo de mercado, beleza? Então roda a vinheta aí, presta atenção que a gente tem muita coisa para passar para vocês. Bom, pessoal, o técnico, ele na realidade vai habilitar você a trabalhar, né, dentro de um campo, dentro de um mercado de trabalho e vai te jogar dentro desse mercado muito mais rápido do que uma graduação, tá certo? Então a gente tem uma infinidade aí de campos e de mercados onde você pode prestar um pouquinho mais de atenção e ver que a possibilidade é legal. E isso pode ser o pontapé inicial para você realizar uma graduação. Por quê? O mercado de trabalho, ele quer um profissional completo, ele quer um profissional, na realidade, que consiga atuar em diversos campos diferentes, né? As empresas têm mudado, né? A visão sobre o trabalhador é bem diferente do que era no passado. Então, dentro do técnico, né? Por exemplo, vou dar a minha experiência de vida. Eu fiz técnica em mecatrônica. Depois eu fiz uma graduação em engenharia de controle e automação. A facilidade que eu tive de realizar a engenharia, até mesmo de trabalhar em alguns projetos como engenheiro, né, porque eu tinha o técnico, foi muito grande em relação à galera que só veio do ensino médio e caiu para poder fazer a engenharia. Por quê? O primeiro contato com aquele tipo de trabalho, com aquele tipo de equipamento, aquele cara que veio do ensino médio estava tendo na universidade, na engenharia. E eu já conhecia aquilo, porque o técnico te dá uma base em relação a isso. E o que quando você, por exemplo, na casa de um técnico em mecatrônica, quando você vai fazer uma engenharia de mecatrônica, você vai ver os mesmos elementos, tá? Sendo que de uma forma mais profunda. Porque o técnico ele vai te preparar para o mercado para que você possa, de fato, já exercer o trabalho na prática, né? E a engenharia, né, a graduação, vai aprofundar um pouco mais. Então, por exemplo, técnico em enfermagem. Se você fizer um técnico em enfermagem, obviamente, ele vai te preparar e te dar um know-how muito maior para fazer uma graduação em enfermagem. Porque aquilo que você está vendo em enfermagem, né, como técnico, você vai estudar de forma mais profunda na enfermagem, né, na graduação. Só que isso te habilita e te dá possibilidades de trabalho. Porque se eu já trabalho como técnico de enfermagem no hospital, quando eu me formar como um enfermeiro, né, eu já tenho um know-how, eu já tenho um conhecimento. E normalmente o que o enfermeiro faz? Ele realiza o trabalho em conjunto com o técnico de enfermagem. Então, para você ser um bom enfermeiro, você tem que entender do trabalho que o técnico de enfermagem faz. Para você ser um bom engenheiro, você precisa conhecer o trabalho que o técnico também faz. E isso aí a gente replica para diversos campos. Para técnico em mecânica, engenheiro em mecânica, técnico em eletrotécnica, engenharia elétrica e assim por diante. Então, a facilidade que eu tive na engenharia foi porque eu já conhecia esses equipamentos, eu já tinha uma noção, eu já trabalhava com aquilo. Então, quando eu cheguei nas matérias específicas, foi moleza, tá certo? E aí o pessoal acaba desvalorizando um pouco esse mercado, né? Porque, vou ser técnico, vou fazer manutenção, você, em vez de ser técnico,
quero ser enfermeiro ou algo do tipo, né? E na realidade não vê a importância que isso dá. Eu já tive contato com pessoas que tinham dificuldade, por exemplo, de arrumar um emprego como um engenheiro químico e estavam fazendo, por exemplo, técnico em química. Então, pessoal, o técnico gera essa possibilidade de você ter uma facilidade de entrada no mercado de trabalho, porque é um curso bem mais curto do que uma graduação, você faz em menos tempo, você tem uma demanda prática muito maior do que a demanda que você vê na graduação, que é muito mais voltada para a teoria, para aprofundamento naquela disciplina, e que no técnico você vê de uma forma mais prática, mais real, né, daquilo que você vem a desempenhar. Então, por isso que eu entendo que todo mundo tinha que realizar um curso técnico, porque vai te dar uma visão muito mais ampla do que, na realidade, de só realizar uma graduação, que você vai ter conhecimento real da prática que é feita naquele tipo de trabalho. Então, a gente vai iniciar aí alguns vídeos falando sobre cada um desses técnicos. Técnico em eletrotécnica, técnico em mecatrônica, técnico em mecânica, automação, tudo isso, né, para que você possa, na realidade, entender cada um desses, para você ter um entendimento melhor sobre esse mercado, que te possibilita a entrar muito mais precocemente do que, teoricamente, uma graduação. Relação a nível salarial, né? É óbvio que um técnico não vai ganhar como um engenheiro, né? Mas você, como um técnico, pode desempenhar um trabalho e, dependendo, até se igualar, dependendo da função que você venha a realizar, em níveis salariais, né? É claro, gente, isso aqui não é... Eu não estou querendo falar que você vai fazer um curso técnico e ganhar igual um engenheiro, não. Pelo amor de Deus, né? Eu estou falando para vocês que existem casos, tá? Para que você possa entender que existem possibilidades, né? E a entrada nesse mercado é muito mais rápida do que, teoricamente, uma graduação, onde você vai levar diversos anos, 5, 4 anos para se formar, onde, por exemplo, dependendo do técnico que você venha realizar, em 1 ano e meio, 1 ano você está formado aí para realizar esse tipo de trabalho. Então, o nível salarial é algo importante. Tem técnico aí, dependendo do técnico que você venha realizar, ganha 3, 2 mil reais, né? Depende daquilo que você e da empresa que você está empregado. Se você pegar aí estágios, tem estágios aí da faixa de 800 até 1.500 reais, também dependendo do técnico. Então, assim, isso tudo depende da demanda, do local onde você está, do estado que você está, qual é o tipo de mercado de trabalho que ali existe, né, do que você escolheu. Tem uma série de coisas aí que influenciam. Mas eu entendo que, para que você possa consolidar um crescimento, né, real na sua carreira, naquilo que você deseja, o técnico é fundamental. Pelo menos na minha vida foi, né? E de outras pessoas que eu também tenho contato, fez a diferença. Por isso que eu conheço algumas pessoas que voltaram posteriormente de ter feito uma graduação para realizar um técnico e aí sim entrar no mercado de trabalho, porque é muito mais fácil entrar como técnico no mercado de trabalho do que graduado. Isso eu falo em diversas áreas, tá bom? Então, pessoal, vamos falar agora sobre os conselhos que vinculam cada um dos técnicos, né? É importante a gente entender que o técnico ele é vinculado a um conselho, né? Porque quando você realiza um técnico, esse técnico ele deve estar vinculado primeiramente no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, feito pelo MEC, tá? E aí esse técnico, ele na verdade, depois de formado numa escola credenciada, né, tudo direitinho, ele vai obter o seu registro de técnico, de fato. E aí você tem os conselhos. Por exemplo, a administração. Você tem o Conselho Regional de Administração, que é o CRA, né? Enfermagem, o Conselho de Enfermagem, que é o COREN, né? CFT, que é o Conselho para os Técnicos Industriais, como, por exemplo, mecânica, mecatrônica, eletrotécnica. Aí cabe até um outro assunto posteriormente, que a gente vai falar sobre essa mudança. CREA antigamente, CFT agora, o que aconteceu, como é que foi esse bafafá entre os dois aí, né? Mas hoje,
para os técnicos industriais, a gente tem aí o CFT. E, por exemplo, técnico em química, você tem aí o CRQ, onde você pode vincular. Ou seja, o técnico ele tem um conselho de classe onde ele vai estar vinculado, ele vai ter a sua carteirinha, vai ter todo o seu processo para executar a sua função. Então, isso é algo que é vinculado a cada uma das profissões. Então, é legal a gente ficar atento a isso para que vocês possam ter um entendimento maior sobre esse assunto. Pessoal, então, acompanhe aí nosso canal, dá uma olhada, deixem suas perguntas, questionamentos, né? Se a gente tiver dúvida, se não concordar também, coloca lá que a gente vai responder na medida do possível, né? Aqui a gente está querendo fazer uma discussão com vocês, né? Para que a gente possa ajudar o grupo, né? O pessoal a entender o que é esse tipo de mercado, trazer clareza para isso, que nem sempre é passado, tá bom? Então acompanhe os nossos próximos vídeos, inscreva-se no nosso canal e obrigado pela presença.